Olá, alunos dos oitavo anos A e B e C. Espero que todos estejam bem, guardando aí, né, a quarentena, para que nós possamos voltar aí todo mundo firme, animado, tá? Para as aulas. E então, como combinado, eu tô preparando essa videoaula para vocês hoje, tá? Só para deixar claro, nós vamos falar de um outro conteúdo, tá? E esse novo conteúdo é um conteúdo já lá pro segundo bimestre, tudo bem? Tá? Por que do segundo bimestre? Porque já adiou, né? Também abril e o segundo bimestre começa em abril. Quantas atividades anteriores, provas, né, do primeiro bimestre, tudo isso vai ser resolvido no nosso retorno. Vocês não se preocupem com isso agora, tá? Vamos lá então. O que a gente vai ver no início desse segundo bimestre? Vai ser um capítulo, tá? Que no livro de vocês ele vem como um tópico, vem muito pouca coisa, vem 2 páginas. Então, diante disso, nesse primeiro vídeo meu, eu vou dar uma aprofundada, vou falar coisas que não tá né, na parte desse livro, tá? Que tá aqui o livro para vocês, página 52, a independência dos Estados Unidos, tá? Não sei se deu para vocês verem aí, mas é a partir da página 52, tá? Página 52, 53 e 54. Só essas páginas. A independência dos Estados Unidos, tá? Por que é importante a gente ver esse processo de dependência dos Estados Unidos? Primeiramente, devido ao fato que as ideias, né, de dependência dos Estados Unidos vieram lá dos pensadores iluministas que vocês estudaram, nós estudamos em sala, chegamos a ver isso em sala, né, o iluminismo, tá? Principalmente a ideia de John Locke, tá bom? A ideia do liberalismo ali, a ideia da formação do Estado, tá? Coisas que a gente viu em sala. A ideia de divisão do poder, né? Do Barão de Montesquieu. Então, essas ideias iluministas vão levar vários países na América, entre os Estados Unidos, Haiti, tá? Colômbia, Venezuela, vários países. E por último, aí, de todos, o Brasil, a buscar uma independência nos ideais de liberdade, né? Liberdade, igualdade, colocado pelos pensadores iluministas, tá? Diante disso, nós precisamos entender primeiro a história, né, da formação das colônias, né, inglesas, que a gente chama, tá? Que são as América do Norte, né? Que ali formou-se as colônias inglesas e elas se formaram a partir do século XVI, tudo bem? Ali, né, em meados do século XVI, a rainha, né, da Inglaterra, Elizabeth I, financiou uma primeira expedição para vir para a América do Norte, né, onde hoje é os Estados Unidos, para colonizar, né, para colonizar e buscar ali riquezas. Tudo bem? Como tal qual estava sendo feito na América do Sul, pela Espanha, né, pela França também, né, nas Guianas, né, nas Guianas francesas, na América do Sul, pela Espanha e também por Portugal aqui no Brasil. Então, a Elizabeth I financia essa primeira expedição. Ela não é bem sucedida, tá? Por quê? Porque vem um navio com poucos tripulantes, né, poucos exploradores, e aqui na América do Norte os ingleses encontraram, né, péssimas condições de vivência, encontraram também índios bravos, né, que é sabido que na América havia índios guerreiros, né, bravos, arredios, como chamavam também os portugueses. Então, essa primeira expedição da Rainha Elizabeth I não vai ser bem sucedida, tá? Doenças também, né? Esse pessoal encontrou por aqui, tá? Diante disso, a expedição volta. Um tempo depois vem uma segunda expedição inglesa que consegue colonizar a América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos. Aí então, esse processo de colonização, ele vai ser formado de uma forma específica, tá? Vão se formar 13 colônias inglesas na América do Norte, tá? Que chama as 13 colônias. E essas 13 colônias inglesas tinham como função o quê? Se instalar na América, né, inglesa, América do Norte, e produzir, tá? Explorar aquele território e produzir para gerar riquezas para a coroa, né? No caso a Inglaterra, tá? Essas 13 colônias vão ficar divididas em colônias do Norte e colônias do Sul, tem as colônias centrais também, em que cada parte dessas colônias, né, as do Norte e as do Sul,
cada uma vai ter a sua própria economia. Tá? Vamos lá então, que tipo de economia? As colônias do sul, elas eram o quê? Elas eram agrárias, tá? Elas produziam, elas tinham, né, um tipo de produção que à época ficou conhecido como plantation, tá? O que foi o plantation? É a nossa monocultura hoje, tá? Um tipo de cultura que se só planta um tipo de coisa, né, de plantas, por exemplo, só se planta cana de açúcar, tá? Só se planta fumo para produzir o tabaco, tá? Então é o plantation, a monocultura, tá? Nas colônias do sul, então, esse era o tipo de produção, tá? A mão de obra era a mão de obra escravizada, tá? Com negros, né, africanos trazidos da África para trabalhar nas colônias do sul da América, tá? Então, o plantation, então, especificamente as colônias do sul dos estados, né, lá da América, né, inglesa, elas eram, então, uma economia da agricultura, tá? Conhecida como plantation. Já as colônias do norte, elas tiveram um tipo de desenvolvimento diferente das colônias do sul, tá? Elas eram mais exportadoras, tá? No sul das colônias inglesas formaram-se então portos, né? Pequenos portos onde tinha pequenas cidades, né? Vilarejos que foram se formando ali, em que a especificidade da colônia do norte inglesa então era o comércio. O que eles faziam? Eles pegavam os produtos que eram produzidos especificamente no sul da colônia, esses produtos eram levados para o norte, onde tinha os navios, então ali vai surgir toda uma economia, grupos de comerciantes, pessoas que vão ter, né, grandes navios que vai fazer esse comércio, então vai surgir uma economia comercial na América do Norte, né? Na verdade, na América do Norte, quem fala, nas colônias inglesas do Norte, tudo bem? Então, o que vai acontecer? As colônias inglesas do Norte, eles vão começar a enriquecer, vai ser a colônia do Norte, né? Quando ela a colônia inglesa do Norte, ela se torna muito rica, muito próspera, e isso vai influenciar a independência dos Estados Unidos. Desculpa, de novo, a gente não fala independência dos Estados Unidos, fala independência das colônias inglesas, tá? Porque os Estados Unidos vai se formar a partir da independência da Inglaterra, da Inglaterra, que a gente vai ver agora, lá em 1776, né? Que vai ser a independência da colônia inglesa, mas isso aí fica um pouquinho mais para frente, só fecha aspas aí. Então, o que acontece? Vai se formar esse tipo de colônia na América do Norte, na América inglesa. E então, o que vai acontecer? Que os colonos vão se tornar ricos. Eles vão produzir e exportar essa produção para a Europa num tipo de comércio conhecido como comércio triangular. Tá? É assim que vem nos livros. O livro de vocês não está trazendo isso, mas a gente vai falar muito sobre o comércio triangular e é importante vocês saberem. Tudo bem? O que foi o comércio triangular? Então, o que acontece? O que era o comércio triangular? Tudo aquilo que era produzido ali, né, na colônia inglesa, era exportado, né, através das colônias do norte, das 13 colônias, das colônias do norte, era exportado para a Europa. E quem fazia essa exportação? Os colonos, né, das colônias do norte. Exportava para a Europa, tá? Lá na Europa esses produtos eram vendidos, e os colonos, né, com o dinheiro e com o lucro dessa venda, pagavam os impostos devidos para a coroa inglesa, tá? Ia para a África, comprava, né, mais o que? Comprava mais mão de obra escrava. Com a compra dessa mão de obra escrava, os colonos ingleses vinham para a América de novo e vendiam, né? Esses negros escravizados vendiam na América Central e vendiam na América do Norte também. Tá? Então era um comércio triangular, e vocês lembram, parte ali da onde hoje é os Estados Unidos, vai para a Europa, aí vocês sempre têm que lembrar aquele mapinha que eu faço no quadro, da Europa vai lá para a África, da África volta para a América para o quê? Vender os escravos e diante disso ter lucro. Só que vai acontecer um problema, né? Os colonos ingleses vão se tornar cada vez mais ricos
e vai surgir uma certa independência econômica também, e diante disso, né, e lembrando que eles pagavam impostos, né, vários tipos de impostos para a coroa inglesa, porque ainda era colônia, tinha que pagar, né, eles tinham ainda dívidas, né, com a coroa inglesa, então, dívidas não, né, obrigações, né, com a coroa inglesa. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer um fato histórico em que a Inglaterra vai precisar de ganhar mais dinheiro, lucrar mais em cima da colônia, né, da sua colônia, tá? E esse fato vai ser o quê? Vai ser a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi uma guerra entre a França e a Inglaterra, em que o que? Os ingleses vão precisar de dinheiro, que guerra sempre leva a altos custos, né? Vai precisar de mais dinheiro. Nessa Guerra dos Sete Anos, ela ocorreu, né, em 1756, tá? De 1756 a 1763, tá? Essa guerra durou 7 anos em prol do quê? Em prol da luta imperialista, né, de colonização entre a Inglaterra e a França. Tá? A França estava querendo ocupar alguns territórios na América, América do Norte, tá? E lá também na Ásia, e a Inglaterra estava guerreando para impedir a França, né, de conseguir esses territórios. Tudo bem? Inclusive, lá na Revolução Francesa, para quem estudou, para quem lembra, para quem leu, fez os exercícios, uma das causas que vai levar à miséria dos franceses, né, do terceiro estado, do povo, vai ser a entrada da França na Guerra dos Sete Anos, que ela vai deixar de dar alguns benefícios para o povo e vai cobrar mais impostos do povo, né, quem vai cobrar a nobreza para entrar na guerra. Então isso vai levar à Revolução Francesa, mas não é o nosso caso agora, tá? O nosso caso aqui é que essa Guerra dos Sete Anos vai levar também ao que? A guerra de independência dos Estados Unidos, né? Da América do Norte, onde vai se tornar os Estados Unidos. Então vamos entender um pouco esse processo, tudo bem? Como que a Inglaterra vai buscar, né, mais lucro, mais dinheiro? Aumentando os impostos, porque naquela época existiam vários impostos que a Inglaterra cobrava dos colonos ingleses que eles tinham que pagar para a coroa, tá? Então vamos lá, alguns tipos de impostos para vocês guardarem que são importantes para vocês lembrarem, tá? Tinha o imposto do selo, né, chamado Stamp Act, né, o imposto do selo, em que toda a emissão de carta, emissão de documentos, né, emissão de publicação de livros, jornais, a coroa inglesa, a Inglaterra, cobrava imposto na colônia sobre o quê? Esse tipo de publicação ou esse tipo de enviar cartas. Então, altos impostos, então a Inglaterra fez o quê? Aumentou mais os impostos. E nesse período era importante, o comércio tudo gerava o quê? Documentos, cartas, né? Os jornais que circulavam à época também, que era muito importante nos Estados Unidos, a questão da imprensa, tá? Então, vai aumentar esse imposto sobre a emissão, né? Chama imposto do selo, né? Stamp Act. Tem também o Sugar Act, que é o imposto sobre o açúcar, tá? A exportação de açúcar, ele vai o que a Inglaterra vai fazer? Vai aumentar o imposto também. Exportar açúcar vai ficar mais caro. E também vai ter o imposto do chá, porque se produzia muito chá também, né? Aqui na colônia inglesa. Vide que a gente sabe, ou vocês não sabem, estão sabendo agora, que na Inglaterra o chá é muito tradicional, é cultural, tá? Na França também, na Inglaterra eles têm o chá da tarde, eles param para tomar o chá. Então, esse chá era produzido aqui na colônia inglesa e enviado para a Europa, né, para a Inglaterra, e tinha um imposto sobre isso, na produção que a Inglaterra cobrava, a Inglaterra vai cobrar mais imposto ainda. Tudo bem? E isso vai causar um descontentamento entre os colonos que estavam aqui, né? Estava cada vez mais difícil produzir, mais caro, né? A coroa cobrando mais. E o que vai acontecer? Os colonos, na verdade, a Inglaterra, então,
vai aumentando esses impostos, ela vai sofrer um processo de, vamos dizer assim, de protesto. Os colonos ingleses vão fazer um protesto, né, contra esse tipo de cobranças, né, altas taxas de cobrança de imposto para financiar a Guerra dos 7 Anos contra a França. No livro de vocês até traz aqui, né, o nome do protesto, tá? O protesto vai ficar conhecido como o que? Aqui tá aqui, ó, Boston Tea Party, né? A festa do chá de Boston. Tá? O que foi a festa do chá de Boston? Foi os colonos descontentes com todo esse processo, tá? Para piorar as coisas ainda, né? A Inglaterra tinha passado direito, né? Grande parte do direito de exportar chá para a Europa, para a Holanda, tá? Vamos dizer assim, para punir os colonos ingleses pela sua revolta, por não aceitar o que a Inglaterra estava impondo. Então isso vai gerar um descontentamento e os colonos eles vão se disfarçar, né, vão se disfarçar de índios. Na época que era comum os índios trabalharem, né, nos portos e circularem, vão entrar em alguns navios ingleses e vão pegar, né, vários navios, vão pegar o chá que estava ali naqueles navios para ser exportado e vai jogar tudo no mar, tá? Aí vocês imaginam as ondas do mar, né? Aquilo tudo cheio de chá, então lembra, né, o que ficou conhecido como festa do chá, tá? Então, o que vai acontecer? Lógico que esta manifestação vai gerar uma revolta, né? Na verdade, não, uma raiva, né? Não é nem revolta, uma raiva na coroa inglesa. E a Inglaterra vai punir ainda mais, né, a colônia. Vai fazer o quê? Ela vai proibir o comércio, né? Vai passar o comércio do chá todo ele para a Holanda, para a Companhia das Índias Ocidentais, que é conhecida, está no livro de vocês isso, tá? Vai criar também as leis intoleráveis. O que eram as leis intoleráveis? Eram leis que puniam os colonos e obrigavam eles a pagar todo aquele prejuízo sobre o derramamento do chá, tá? Isso vai gerar ainda mais revolta nos colonos, tá? Gerando ainda mais revoltas, então eles vão começar um processo de independência, tá? Dos Estados Unidos, tá? E esse processo de independência vai levar uma guerra entre os colonos americanos e também a Inglaterra, tá? A França, nesse processo de estar contra a Inglaterra, a França que vai apoiar a independência, né, das colônias inglesas, financiando os colonos com armas, recursos, tá? E isso, então, para resumir, né, porque grande parte do que eu falei aqui não está no livro de vocês, infelizmente, mas a gente vai trabalhando, tá? Espero que vocês venham tirando dúvidas. Esse processo todo, então, com as leis intoleráveis que vocês vão ler, vai levar à independência dos Estados Unidos, que vai acontecer no dia 4 de julho de 1776, tá? Vai acontecer a Declaração da Independência, tá? Essa declaração, então, ela vai ser escrita por Thomas Jefferson, e ela vai ser colocada trazendo os ideais iluministas do livro de vocês até atrás, né? Algumas citações que vocês vão ler aí. Por exemplo, todos os homens foram criados iguais, né? Esse é o ideal iluminista, o ideal da igualdade. Lembra da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade, tá? Por hora, eu não vou avançar, porque a gente vai ter outro vídeo, que eu vou explanar mais, mas o que eu queria deixar claro aqui é que a Declaração da Independência, para trazer, por exemplo, esse tópico, igualdade entre todos, ele vai ser uma igualdade entre os colonos que dominavam, né, o comércio, a produção. Não vai ter uma igualdade por um grande tempo, né, quase 100 anos ainda vai haver escravidão, né, nos Estados Unidos. Então os escravos não eram iguais, as mulheres também não vão, elas só vão adquirir, por exemplo, o direito de votar, de igualdade de voto, só lá no século XX, tá? Aqui nós estamos falando do século XVIII. Então é uma igualdade que não é para todos, tá?
Então, no mais, o que eu quero passar para vocês hoje, nesses quase 20 minutos, né, de aula, é esta importância, tá, da independência dos Estados Unidos, tá, que vai levar a um processo de independência de várias outras colônias, tá, na América. Gostaria de agradecer também os pais de vocês que estão acompanhando, tá? Estão acompanhando, perguntando, mandando as atividades, acompanhando vocês. Isso é muito positivo, agradeço todos os pais. E os exercícios eu vou passar, no primeiro momento vai ser do livro. Gostaria que vocês lessem o capítulo e me perguntassem, trouxessem dúvidas sobre o vídeo. Espero que essa introdução sobre a independência dos Estados Unidos tenha ficado um pouco clara, tá? Porque algumas coisas, né, que eu falei não tá no livro de vocês, mas está aqui registrado e tem todo o livro de história que abrange mais, tá? Tem falando sobre isso, tá? Tá falando sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado e até mais, tá? Até o próximo vídeo e um grande abraço.